Então, beleza. Então, na nossa sessão de camada 3, a gente vai falar de rede, a participação especial do Vidal. Então, o Vidal tem um laboratório que ele vai compartilhar a tela com a gente e ele vai poder entrar em vários assuntos de camada 3. Até a gente estava comentando, né, que camada 3 dá para a gente fazer várias sessões. Então, até falei para o Vidal, para a gente não se estender muito, a gente pode fazer uma sessão hoje de um assunto que ele achar que é mais base específico que a gente possa entrar e a gente vê até onde vai. Então, o que ele for sentindo confortável aí de tocar no conteúdo. Importante lembrar que a gente viu camada 1, toda a parte de conectores, de mídia física. A gente viu como funciona a transmissão de dados, pulsos elétricos. A gente viu também que todos nesses dispositivos físicos, né? Placa de rede, eles têm um endereçamento físico, que a gente falou de MAC address também, né? A gente falou como se faz a comunicação na tabela MAC address através do switch. A gente falou também as diferenças de comunicação unicast e broadcast, isso acontecendo dentro do switch, um domínio de broadcast. A gente comentou, a última sessão foi sobre VLANs, né? Fazer a segregação desses domínios de broadcast utilizando o VLANs. Então agora a gente vai entrar em camada 3, falando aí de IP, falar bastante coisa sobre roteamento entre as duas redes, mas vamos vendo aí quais são as sessões que o Vidal vai conseguir tratar hoje com a gente aí. Beleza? Com as palavras aí, senhor Vidal. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que aí fica mais fácil para a gente explicar, né? Bom, primeiro que a gente tem que saber a gente está falando sobre a camada 3 do modelo OSI, né? Que é a camada de network, ou rede lá. Então, agora a gente vai parar de falar no sentido de lá que a gente fala ARP, a gente fala de MAC address, a interface física que está conectada, aí vem a tabela CAN, que é o MAC para a porta, e assim vai. A gente vai falar no camada superior, que a gente vai começar a tratar com IP. Então, alguns de vocês já devem até saber já sobre isso, mas é importante vocês saberem, né, que é legal. Por que eu pego do Wikipedia a informação? Porque ele fala, por exemplo, assim, algumas pequenas funções, né, do próprio ali do modelo camada de rede, né? E o que ele faz ali, qual seria o seu intuito, né, dessa camada. Então pode perceber aqui, ó, que a gente já vai trabalhar com IP, tanto IPv4 como o IPv6, né? Ó, ele coloca o IPsec, ele coloca o ICMP, então pode ver que a gente já tem, ó, alguns outros protocolos ou funcionalidades de, de rede ali que a gente vai trabalhar e que vocês vão trabalhar também ali no dia a dia. Então, o importante vocês saberem é sempre o que essa camada de rede faz. Ele vai trabalhar, então, no sentido dos IPs, ele vai trabalhar com eles chamando de saltos, hopes, que é, eu tenho um roteador que faz esse roteamento, e ele vai para outro roteador, então ele dá um salto para chegar nesse destino, e assim vai. Então, essa camada, digamos assim, é a mais importante ali, né? Porque a gente pode... O físico ali, a gente viu que é fácil, né? Basicamente, cabo ali, se está funcionando ou não, se a placa de rede está funcionando, beleza ou não. Enlace, a gente vai falar um pouco sobre lá os MAC address, às vezes pode acontecer, que às vezes acontece, você tem, tipo, sei lá, uma placa lá que chinesa lá, que vem com MAC address clonado, e às vezes está igual. Então é mais ou menos isso, a gente vai ver, beleza. E aí vem um redes, que é o cara que faz funcionar, então é o endereço ali de comunicação entre os dispositivos, né? Eu preparei, então, concluindo, né, eu preparei para vocês tipo um laboratório. Vocês estão vendo a tela aí também, não é? Sim. Sim, sim. É, Sim, que tá eu aparecendo passo a para o tela. lado aqui fica diferente. É porque o Pact 3 no Mac não fica muito bom, não. Aí eu uso no Windows. Então, o que eu preparei aqui? Que é bem simples, tá? Então, é o ambiente que a gente tem na maior parte, às vezes, dos clientes ali, que a maior parte das pessoas utilizam. Que é, eu tenho um switch de acesso,
né? Esse switch de acesso não necessariamente precisa ser um Layer 3. O que é Layer 3? É o cara que faz roteamento, Layer 2 é o cara que não faz. Então, ele é um switch de acesso Layer 2, que é sem roteamento. Ele vai fazer só a parte de ARP, lá, blá, blá, blá. E aí, conectado ao meu firewall, e o firewall eu tenho duas operadoras. Aí, no caso, eu pus dois exemplos aqui, qualquer, eu pus tipo um link da Oi e outro da Algar, para acesso aos meus sites aqui. Não necessariamente é dessa forma, né, conectado direto. Pensa que aqui é uma nuvem e veio um servidor lá sei lá, aqui eu pus um servidor de web para a gente fazer um teste. Então, o que nesse lab a gente primeiro tem que falar, né? Sobre os domínios, na minha opinião. Não sei se você concorda, Guilherme, a gente falar sobre os domínios de colisão, Sim. broadcast. A gente viu, se a gente pegar, né, todo o conteúdo que a gente está consumindo juntos aí, a gente viu o que, pessoal? A gente viu lá o switch de acesso, né? A gente viu ele fazendo a tabela de MAC address a partir das máquinas que comunicam dele, né? Então a gente viu ali, né, uma máquina querendo se comunicar com outra, se fosse unicast, como é que ele manda esse pacote com as informações de MAC address. Então tudo isso a gente viu. Então eu acho que a gente pode partir daí. E aí a gente ir entendendo o que que é o IP Gateway, que é o firewall, roteamento para acessar uma rede diferente, que sai do IP. Uhum. E por aí vai, mostrando esses domínios diferentes aí que você separou. Ficou bem legal essa visualização. Então, eu separei dessa forma porque ficava mais fácil e a gente. É tipo mais ou menos o mesmo ambiente que a gente vai ver em muitos lugares. Então, essa é a melhor forma de se visualizar, né? Então, primeiro que a gente estava falando de domínio de broadcast, domínio de colisão, porque é importante vocês sempre saberem disso, porque domínio de colisão, a gente sempre vai falar sobre Layer 2. Por que, que Layer 2? É a colisão dos pacotes mesmo. Então, por exemplo, é sinal elétrico ali, pulso elétrico que vai passar através desse switch, ou do hub, no caso, e ele vai ter uma colisão ali de pulsos elétricos ou não. Então, Uhum. no caso do switch, a gente já sabe que o switch ele é mais inteligente, ele evita esse domínio, essas colisões de pacote, né? Diferente do hub, que o hub ele vai lá, né? E o pulso elétrico passa, ele dá colisão, manda de volta o pacote e vai embora. Então, e por que a gente fala domínio de broadcast? Porque o broadcast, se a gente identificar o que é um broadcast, ele é um tráfego ainda layer 2, né? Porque ele manda um pacote para todos os dispositivos, não importando aquele que for ali que está conectado, que esteja ali no mesmo segmento de rede, digamos assim, o mesmo VLAN, o mesmo hub. No switch pode ser até pode ser hubs também separados, desde que estejam conectados, né? Mas Uhum. o que eu quis dizer desde Foi que até aí estejam que a ali gente fazendo viu uma mesmo. comunicação. E só para eles também, Layer Uhum. 2 camada 2 pessoal. Então, isso é para Isso, entender que é isso que é o que significa layer, que é camada. exatamente. Então a gente está falando da camada 2. Então por isso que a gente é legal sempre esse conceito de domínios, porque o domínio de colisão, que a gente está vendo aqui agora, Layer 2 ainda, a gente está falando, né? Na verdade, eles falam que o domínio de colisão pode ser considerado como Layer 1, porque ainda vai para o pulso elétrico, né? Uhum. Porque eles fazem colisão ali em pulsos elétricos, então vai para Layer 1. E aí tem um Layer 2, que é o nosso domínio de broadcast, que é o broadcast é comum na rede, né? Que ele precisa descobrir o MAC address ali do pessoal para que ele consiga enviar o pacote. Então, como ele precisa fazer essa descoberta, utilizando lá tanto para completar a tabela chamada CAN, que é MAC address para a porta, como também a tabela ARP, que aí é porta para IP. Então, porta não, MAC address para IP. Então, mesmo assim, ele precisa fazer esse broadcast, essa descoberta. E aí, no caso, quando a gente fala domínio, significa que ele parou. Então, ou seja, onde no caso aqui ele pararia, né, o broadcast. O broadcast ele vai até quando? Nesse cenário aqui, ele vai até o. Eu pus até errado isso aqui, vou até apagar. Ficou muito grande. É.
Na verdade, ele vai até o nosso equipamento de Layer 3, que é o equipamento de camada 3, que é a camada de rede. Quem é esse cara, no caso aqui, é o nosso firewall. Por que o nosso firewall? Porque o firewall que vai fazer agora a parte chamada de roteamento, né? Que é, digamos assim, a diferença entre o Layer 2 e o Layer 3 ali, né? Sim. Então, eu tenho aqui, ó, se a gente colocar nesse círculo maior que eu estou selecionando, é onde está o meu domínio de broadcast, ou seja, o meu broadcast vai correr solto aqui na minha rede LAN, mas ele não vai passar para todo o meu ambiente aqui, que seria o de firewall, para trás, né? Que aí é o roteador de operadora, até mesmo para cloud, né? Ele não tem como passar, porque aqui já ele não funciona broadcast, ele funciona ou multicast ou unicast. O unicast é direto, tá? Ou multicast é de um para vários, ou vários para vários, assim mesmo. Mas aí é bem definido. Então, focando na Layer 3 aqui, é isso que a gente vai trabalhar. Nesse lab, olha o que eu fiz. Eu fiz bem simples, que é, eu tenho nossa máquina. A máquina está aqui com 172.16.02. Pode perceber que eu pus uma barra comum, que é a barra 24, né? E eu coloco o gateway. Eu vou explicar o porquê que a gente coloca o gateway também, porque é importante. Então, vamos focar nesses dois primeiros, né? Nos dois IPs aqui Eu que a iria gente mais colocou. além, Vidal. O que que é IP, Uhum. no caso? Por que a gente está usando IP agora? A gente está usando mais MAC address, né? Ah, nossa. Eu vou falar da camada de, nossa, TCP/IP. Então, vamos lá, né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que nós estamos falando só de MAC address, né? Que a gente comunica. Você falou do tracking, né? Do pacote, que, por exemplo, o MAC address daqui, Uhum. esse cara, por exemplo, o Firewall que ele está numa Layer 2 aqui. Se eu dou aqui sei lá, eu nem lembro, é show, ARP, acho que tem aqui. Ele vai mostrar para mim, ó, tem um 172 que é a interface dele e a interface do cara, o MAC address, né? Uhum. Se a gente ainda falando do MAC address no porta, show, aí é o switch, né, que vai me falar, show, MAC address table, Uhum. que eles chamam de tabela CAN. Por quê? Ó, tem o MAC address para a porta, para que os pacotes não se percam, né? Então, por exemplo, se alguém for em direção ao MAC address, beleza, vai para a porta, fechou. Aí agora a gente está falando de IP, então é um novo endereço. Por que esse novo endereço? Porque se você pensar, o MAC address ele só funciona para Layer 2. Eu consigo fazer a comunicação entre esses caras aqui e acabou. Porque quando eu chego no roteamento, esse MAC address que estava, por exemplo, na máquina, sei lá, o MAC address da máquina é. Como é que pega o MAC address aqui? Eu sei lá. Qualquer um aí. B1. Ah, é só pôr o mouse, né? É, ó. É o B2, ó. Uhum. 18B2 final. Esse 18B2 ele chega até aqui. Aqui ele vai saber se é 18B2. Porém, quando ele vai fazer o roteamento, o cara que sabe aqui, por exemplo, o router ele nunca vai falar que o IP 172.16, blá blá blá, é o B2. Ele no máximo, caso ele conheça, lógico, né? Que a gente vai falar um pouco sobre, mas caso ele conheça essa rede 172.16, o MAC que vai chegar aqui vai ser do router ou do firewall, no caso aqui. Vai ser Uhum. o MAC da placa de rede que saiu esse pacote. Então, para que isso, ou seja, ele vai mandar sempre para o MAC address do firewall, o firewall vai fazer lá o roteamento dele e vai mandar para dentro. Fechou. Agora, por que a gente usa IP? Para que a gente consiga, então, sair desse segmento de rede, dessa parte pequena, que seria minha LAN, e para a cloud, para os outros ali, IPs do mundo, né? Fazer a conexão de outros lugares, então, no caso. E é Então, por por isso que isso se que a gente chama precisa do Internet IP. Protocol, né? Que é a comunicação Exatamente. entre redes, né? Internet. Isso. Então, se você pensar, quando a gente fala de IP, IP já começa outras camadas, né? Que é a camada TCP/IP. Deixa eu ver se tem alguma. Então, a gente está falando da camada OSI, né? Que aí a gente está em redes.
Só que aí, ó, a própria arquitetura TCP/IP tem um modelo dele lá, que é basicamente de como ele vai funcionar para fazer a comunicação utilizando lá o TCP/IP, para Show. comunicação de redes diferentes, redes ali, intercomunicações em redes, sei lá. É que aí depois a gente é legal, depois a gente fala um pouco mais, né? Porque vamos só focar no rede, porque aqui a gente já vai falar sobre aplicações, como faz o transporte e tudo mais. Mas vamos para a fase 1, né, primeiro. Então, quando a gente está falando de IP, os IPs eles têm uma lógica, né? A gente sabe. O IP ele sempre vai ser 4 octetos, que chamam, né? Por que octetos? Porque a gente sempre vai falar quando numa rede é bit, né? Então a gente numa rede ali lógica, a gente sempre fala em binário. E o binário é 0 e 1. E aí, para eu completar, então, por exemplo, um IP, que o IP vai até 255, eu não sei por que eu estou colocando aqui. Ó, binário IP, vamos ver se ele mostra só alguma coisa. Só para a gente. Ah, aquele. Esse carinha aqui não. Que nem quando eu falo para vocês, pode usar a calculadora lá, né? Cadê? Aqui. Isso aqui é bom porque ele mostra os bits. Então, quando a gente fala de octetos, é porque são 8 bits ali, que é os 8 0 e 1, né? Que vai formar o hexadecimal lá, não hexadecimal, o decimal do número que seria do IP. Então, o importante quando a gente fala do IP é que sempre vai ser de 0 a 255, né? Que ele coloca os 4 octetos. Só que a gente trabalha sempre com, digamos assim, uma faixa específica, separando isso tanto para privado como para público. Por quê? O IP a gente vai utilizar tanto na rede local, na nossa LAN, que a gente vai falar aqui, que é um 116, no caso que eu coloquei, como um IP público, que é o IP que todo mundo conhece, todo mundo pode acessar, digamos assim, né? Todo mundo pode acessar entre aspas, né? Aí vem depois os controles, os filtros, o controle, beleza. Mas é um IP público que é o endereço que você vai conseguir falar. Às vezes eu fazia uma analogia, tipo assim, o IP interno é tipo o apartamento que você, num prédio, né? O IP privado é o seu número de apartamento. E a rua é o seu IP público. Todo mundo pode passar na rua, né? Mas só quem pode acessar, digamos assim, o seu apartamento é quem você libera. Então é mais ou menos assim. Eu sempre uso a analogia do Muito apartamento, bom. porque Então, o número do apartamento é o seu IP privado e o número do seu isso, prédio, que é o nome da rua, é o seu IP público. é o seu IP público. Porque aí todo mundo pode passar na rua, todo mundo pode até tentar entrar, ir lá no portão, né? Só que quem vai passar para o seu apartamento, que é o IP privado, digamos assim, é quem eu deixo, né? Então é uma forma de é uma analogia assim mais fácil para identificar o que é privado e público. E aí, segundo a nossa RFC, ele tem lá o seu informando qual é o range que são separados para IP privado. Então, a gente pode ver até aqui, eu peguei em qualquer site comum aqui que eu peguei, então, por exemplo, da faixa 10.00 até 10.255, toda essa faixa de IP eu posso utilizá-lo como privado, que ninguém vai utilizá-lo na rede pública. Então, ou seja, é uma faixa quando eu visualizar esta faixa, eu já sei que é um IP privado. Tanto que é 172.16.00 até 172.31.255. Por que 172.32? O que ele é? 172.32 já pode ser considerado como IP público, entendeu? Por causa da faixa. Ou 192.68 também, ó, até 255. E aí eles separaram até uma outra faixa que eles chamam agora. Isso aqui é recente, que é uma faixa especial para utilizado, recomendada pela RFC,
para você utilizar o Carrier Grade NAT. O que é Carrier Grade NAT? Se vocês perceberem, quem usa isso é a NET. Por quê? A gente tem um IP público, porque assim, o IP público, que é o IP de V4 público, ele é muito limitado, né? Não tem uma quantidade muito grande. A gente tem mais dispositivos do que quantidade de IPs públicos válidos. E aí a gente faz um esquema que é uma NAT, que é basicamente todos os nossos dispositivos internos saem com um único IP público válido. Beleza. Que traduz o endereço, então, de todos os nossos. O número de todos os apartamentos, quando a gente vai sair para a rua, todo mundo sai com o número do prédio. Seria mais ou menos isso. Exato. Fica muito mais. Exatamente. Se você pensar nessa analogia, é exatamente isso. Todo mundo vai utilizar uma única rua para sair, né? Não é todo mundo tem uma rua. Sim. Então, só que é limitado isso. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram como se fosse esse IP, que é o 10064, eles fizeram como se fosse assim, ó, um condomínio. Num condomínio, cada um tem uma rua, né? Praticamente, ali, um condomínio grande, vai. Sua casa, ela tem uma rua ali que ela tem um número, quer dizer, uma rua tem um nome, ou, por exemplo, sua casa tem um número lá da rua. Beleza. Só que para você ir para o mundo público, você tem a rua principal, que é depois do seu condomínio, né? Então, ou seja, esse aqui é um range antes do público que ele vai te dar para que você dentro... É tipo assim, será que um condomínio ficou bom? Eu estou pensando se essa analogia ficou boa. A gente pode falar assim, ó. Não, eu Eu tenho acho. um prédio, Uhum. nesse prédio eu tenho lá, sei lá, 25 apartamentos. Antes, o que a gente fazia? O apartamento vai direto para a rua, né? Um apartamento comum é assim. Então, você sai do seu apartamento, vai para a rua, e aí você está no ambiente público, digamos assim. Agora, o que eles estão fazendo? Esse prédio ele está dentro de um condomínio de prédios. E aí, então, por exemplo, você é o apartamento, sei lá, 64. Apartamento 64, Tá no ele bloco vai 1. sair ele vai sair no bloco 100, 64, blá blá blá. Uhum. No bloco 1, por exemplo. E aí ele vai. Todo mundo que for daquele apartamento, digamos assim, né? Daquele bloco 1, vai sair com o IP1, que é o Uhum. bloco 1 lá, o endereço bloco 1. Uhum. Para depois desse endereço bloco 1 sair na rua pública. Entendi. Ele Então faz tipo uma NAT dentro da NAT. é uma rede intermediária entre a rede privada e a rede pública. Exatamente. Entendi. Um exemplo muito simples é a NET. Eu tenho NET aqui, acho que dá para mostrar também. A NET faz muito isso, claro, NET, né? Qualquer uma. Ele te dá sempre um IP, tipo, ele vai dar um IP para você como se fosse público. Será que eu tenho aqui? Muito seguro aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É esse, né? Eu peguei isso aí, eu tava. Mas exatamente da operadora Oi aqui, por exemplo, que eu coloquei de exemplo. Ó. Que o IP público está onde? Aqui no caso, eu pus aqui no modem, nesse último router aqui. Só que aqui entre o router, modem e o link da Oi aqui, tem uma redezinha aqui também qualquer. Que é a rede, digamos ali da Clara, aquela 100, blá blá blá. E aqui entre tem outra rede, então, ou seja, ele faz uma dentro de outra, né, para que você possa sair. Por que ele faz isso? Porque não temos mais IPs externos, então várias pessoas vão sair todos com esse mesmo IP. Tá Então, claro. por isso que eles fazem dessa forma. Tá claro. Então, voltando a gente falando do IP público, beleza? Então, é importante vocês sempre verem essas faixas de IP. Porque fora dessas faixas de IP que eles chamam de faixa de IP privado, ele é público. Então, imagino que eu tenho um IP, sei lá, 200.2.25, ele está fora dessa faixa de IP, então ele necessariamente é um IP público. Né? Se você pingar até mesmo o UOL, qualquer um, pode ver o UOL 200.cq, até o Facebook, se você olhar, ó,
Você fala, pô, o Facebook é 157, um IP totalmente diferente, né? Mas ele mesmo assim é um IP público, por quê? Porque ele não consiste na faixa de IP privado. Então, quando a gente fala IP público, IP externo, sempre lembra dessas faixas aqui, tá? Por isso que até fiz uma pergunta uma vez anteriormente para vocês, né? Falando, ó, esse aqui, o que vocês acham? IP público ou IP privado? Aqui o Firewall do cara tem duas interfaces. Uma interface está o quê? Público e o outro privado. Por que está dessa forma? Entendeu? Porque a gente precisa... porque o link, às vezes, da operadora está em modo roteado, modo bridge, que é o que a gente vai falar agora. Mas entenderam? Deu para entender? Sim, essa primeira parte eu vou pegar. Beleza. Então, continuando o nosso laboratório, nós estamos ainda na parte... Vou até tirar os círculos. Então, temos aqui, né? A gente está ainda nessa parte que é na LAN e utilizando o IP público. Beleza, a gente só falou das diferenças. Mas como que eu faço funcionar, por exemplo, esse computador acessar um IP totalmente diferente da rede dele? Porque se vocês pensarem como é que funciona ali a comunicação, né? Olhando ainda no nosso cenário lá do prédio, eu sei como chegar nos meus vizinhos, porque eu estou no mesmo prédio. Eu estou lá no prédio bloco 1. E nesse bloco 1 eu sei como chegar nos vizinhos, que eu pego o elevador e vou nos vizinhos ali direto. Vou indo direto. Isso eu chamando de conexão direta, assim, passar por um roteamento. Por quê? Se a gente pensar aqui no barra 24, como que é o barra 24? Ó? Ele vai de 1 a 254. Então ele tem lá a possibilidade de visualizar os vizinhos, né? 254 vizinhos ali podem se falar, sem que precise alguém ajudar, né? Ou, no caso, não preciso de um carro para ir em outro lugar, sei lá. Então, esse aqui é uma comunicação comum, de IPs que é um falando com o outro. Então, por isso que a gente fala que se ele pertence à sua família, ele vai se comunicar em Layer 2, porque ele vai se comunicar entre eles sem precisar de um roteamento. Que o roteamento eu só posso fazer roteamento de redes diferentes. E rede, quando a gente fala, é da família diferente, né? Então, barra 24 eu tenho 192.168.00/24. Se eu tenho um outro IP lá, 192.168.10/24, essas são famílias diferentes já. E como que eles fazem para a comunicação dos dois? Aí agora a gente vai precisar fazer um roteamento. Então é importante sempre lembrar dessas particularidades. A NetMask define para você se ele vai pertencer ou não da mesma família. Pode perceber, ó, a NetMask aqui é um barra 24, mas e se eu colocasse um barra 23, que é uma máscara, digamos assim, para mais IPs, mais pessoas na mesma rede, conversando entre si? Pode perceber, ó, pus 23 aqui, ó, ele já faz até o cálculo para mim, né? Porque assim fica mais fácil para mostrar para vocês. Pode perceber que, ó, agora ele vai do 0.1 até o 1.254. Então, ou seja, ó, são 510 máquinas ou 510 moradores, digamos assim, que vão conseguir fazer a comunicação entre si. Isso porque você está usando mais. Agora você tem mais espaços de bits usando para host Isso. e menos para network, que é isso que a gente tinha visto lá nas outras camadas. Lembra? Que a gente viu que se você tem uma quantidade de bits para network, isso vai ser a identificação do seu network. E a de host, você tem um limite que você consegue fazer de combinações que você pode usar para um número máximo de hosts lá dentro. Exatamente. Então, aí vem a parte que a gente chama de subnets, né? Aí, se vocês pensarem, ele sempre, quando a gente vai descendo ou subindo, ele vai fazendo sempre a divisão ou multiplicação ali por 2, né? Se você pensar. Por exemplo, eu estou no barra 24. Ele estava o quê? 254 hosts, né? Se eu pus um barra 23, ó, ele já foi para 510. Então, se a gente fazer o cálculo lá, 254 mais 254 dá 510, né? É isso?
Vamos fazer aqui, ó. Tá, vezes 2. Né? Ah, não, dá 208, tá errado. Esse meu cálculo não funcionou. Ah, mas é por quê? Porque ele vai descontando Isso. entre IPs de Broadcast. rede lá e broadcast. É. Então é menos 2, né? Ou mais 2 ali no caso. Porque o IP que antes, por exemplo, no barra 24, ó, se a gente pensar aqui no barra 24, o IP 192.168.0.255, ele era um IP de broadcast, né? Quando a gente põe barra 23, ó, 23, pode perceber que o broadcast é o 1.255, beleza. E o 0.255, ele é válido agora. Ele virou válido, né? Porque ele fica entre o host mínimo e o host máximo aqui, ó. Entendeu? Então pode perceber que às vezes até o 192.168.1.0 ele se torna um IP válido. Porque é engraçado, às vezes eu falo, porque geralmente todo mundo fica falando, né? Ah, 192, o final ponto zero é rede, ponto zero é rede. Na verdade, não, depende muito também da sua máscara. No exemplo simples é aqui, né? O ponto zero aqui, o 192.168.0 ponto, não é, o 1.0, ele é válido. Então é importante se sempre se basearem na sua netmask, com o IP que é, tá? A gente não fala mais sobre classe. Eu acho que vocês devem ter até aprendido classe A, B, C. Não se utiliza mais porque você não tem esse fechamento falando, ó, o 926800 é classe C. Eu posso pôr um 926800 aqui com barra 16, que é o da classe B. Entendeu? Então, ou seja, não tem mais hoje o porquê, a necessidade de você ficar falando sobre classes, né? Classe A, B, C. É legal você sempre se basear, quando for de ranges, as faixas de privado e externo, o público. Então, a gente está falando o quê? Que se ele está na mesma família, eles vão fazer a comunicação sem passar por um roteamento. E agora, se não estiver na minha família, o que ele faz? Então, imagina só, a máquina aqui, ela tem que falar com o IP do UOL, ou no caso aqui do nosso servidor. O IP do nosso servidor aqui é o 2.2.2.2. O IP que eu defini aqui, qualquer. Tá? Então, por exemplo, o IP, se você olhar o 2.2.2.2, ele é fora da família dele. É uma família diferente lá. O que a máquina tem que fazer? Ele tem que perguntar para alguém que saiba. Então, como que ele pergunta? Para qual máquina ele vai perguntar? É para isso que serve o gateway. Então, o gateway é basicamente o que eles chamam de último recurso da máquina, que é ele não conhece ninguém naquela rede ou naquela família que ele estava, e ele tem que perguntar para alguém, como último recurso, falando: ô, fulano, você sabe que IP é esse, cara? Você sabe para onde chegar nesse cara aqui? E aí que vai começar a parte de roteamento. Então, por isso que a gente fala que o gateway das máquinas é extremamente importante para que eles cheguem em redes diferentes da dele. Então, o gateway Isso, o da gateway máquina para é um tudo. roteamento já, né? Exatamente. Então, o gateway já se torna um roteamento. Por quê? O roteamento é quando eu tenho comunicação de redes diferentes. Eu tenho a comutação de pacotes para lugares, ou redes, ou sites diferentes ali. Então, lembrando que o gateway, ele sempre vai pertencer à mesma família. Pode perceber, ó, aqui, ó. Aqui a família é o 721600/24 por conta da máscara, né? Se a gente até, ó, fazer um exemplo aqui, 721600/24. Ele está falando, ó, eu vou do 01 até o 0254, que é a mesma família. Então, aqui eu defini que o 721601 é o meu gateway, é o equipamento que sabe mais, digamos assim. É o equipamento que vai saber para onde encaminhar endereços que eu não sei. E esse IP não necessariamente precisa ser o primeiro ou o último IP, pode ser o IP que o cara definiu no equipamento, tá? Então aí vai depender
da configuração ali do ambiente. Então, isso é muito importante, tem que ser da mesma rede. Por quê? E se não for da mesma rede? Se eu pôr aqui, sei lá, 192.168.0.1, como que ele vai chegar no 192.168.0.1 se ele nem conhece onde está? Entendeu? Ele precisa saber onde está esse IP. Ou mandar para o gateway, né? E como que ele manda para um gateway desconhecido? Não tem como, entendeu? Então, por isso que tem que ser sempre na mesma rede, né? O gateway aqui para fazer o roteamento. Então, vamos lá. A gente está aqui, eu vou chegar nesse IP, o 2.2.2.2.2. Ele vai falar o quê? O PC. Até dá para fazer uma simulação aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O ping. Então, ó, vou deixar bem devagar. Então, o que ele vai falar? Oh, não conheço, né? Esse IP. O que ele vai fazer? Ele vai mandar isso para o firewall, no caso aqui do nosso ambiente, né? Ele vai falar, firewall, você conhece esse IP? Então, no caso aqui, tá vendo? Ele tá mandando para o firewall. Aí o firewall, pô, cara, eu conheço esse IP. E aí ele vai começar a fazer o roteamento. Ou não, ele vai falar, não conheço. O que eu faço com esse IP? Ah, manda para outro cara. Ou vai para o limbo, né? Tipo, ele fala assim, não tem para quem eu mandar. Não sei para quem eu mandar, não tem um gateway também. Então, por exemplo, no caso, o Firewall, por exemplo, não tem um gateway. Cara, eu tenho esses IPs aqui. E se não for? Ele descarta o pacote, porque ele fala, não é para mim. Eu não sei para onde enviar. Entendeu? Então, pode acontecer. No caso aqui, a gente está fazendo agora, por exemplo, assim. Então, vamos pensar que eu vou chegar nesse IP, 2.2.2.2. Olha só o caminho que ele tem que fazer, né? Então, eu tenho dois caminhos possíveis que eu posso fazer. Agora vem a parte de roteamento. Então, a gente caiu aqui falando que o computador, quando for chegar no 222, vai mandar para o meu default gate, ou gateway, ou last resource, que eles chamam, que é o último recurso. O last resource, vocês vão ver muito isso quando é ambiente Cisco, né? Cisco sempre fala the last resource, the last resource. Tanto que se a gente dá eu vou só mostrar as configurações, geralmente ele coloca, tipo, last resource, alguma coisa assim. Aqui no Fire não vai mostrar. Mas ele sempre põe com essa nomenclatura, né? Mas realmente é o último recurso do cara lá. Só para ficar lúdico, seria realmente, cara, quando eu não sei aonde eu tenho que ir, eu vou no meu último recurso, que é o meu gateway, para tentar chegar em algum lugar. Correto. Seria isso? Exatamente. Então, se eu não sei onde ir, eu vou para o meu último recurso, que é o meu gateway. Entendi. E todos os dispositivos vão ter esse último recurso. Então, se a gente for lá naquela máquina lá no PC, vai ter uma rota também de último recurso para ela poder mandar para Sim, algum lugar. exatamente. Então, por exemplo, no nosso PC aqui, a gente tem a rota de último recurso, que é o 172.16.0.1. É que eu não sei se Acho que dá aqui... eu não sei se Será que dá dá um Alt Alt Print. Print? Não sei também. Acho que não. Não dá. Mas é que no PC, ó, se eu pegar aqui, vou pegar nesse aqui mesmo. Eu tenho aqui, ó, a minha rota de último recurso, ó, que é 000, ou seja, não Boa. importa qual rede, não importa qual máscara, eu vou para onde? Pro Vou gateway. para o meu gateway, que o caso aqui é o 172.16.101.254. Ótimo exemplo, é isso aí. Então, todo mundo tem essa rota. As máquinas que estão adicionadas ao gateway. Se eu tiro o gateway, ela não tem mais o último recurso, né? Então, ela só vai fazer a comunicação com aquela que ela conhecer. E o que ela conhece? A rede da sua família. É só isso. Então, no caso, ele vai acessar a internet? Não vai, porque não tem a rota, né? Não vai saber para onde ir. Então, no caso, eu tenho a rota aqui do PC mandando para o firewall. O firewall, que aí vem o segredo, né? Vem um pouco mais de complicação. O firewall, ele vai ter o quê? O IP, ó, se a gente olhar nessa tabela, ó, a porta Giga Ethernet 1/1, ele é o IP que pertence à rede LAN ali, então é 172.16.0.1, então ele é o IP do gateway da minha máquina. Então minha máquina mandou para o firewall.
Só que o Firewall tem essa rede 192.222? Ele não tem conectado diretamente. Pode perceber aqui, ó. Nessa tabela mostra todas as minhas redes conectadas ali no equipamento. E a rede 2.2.2.2 não tem. Então o Firewall agora cabe a ele fazer o quê? Roteamento, né, desse pacote 222 também para um gateway, né? Que no caso pode ser o gateway o quê? O meu link Oi da operadora ou o meu link Algar ali de outra operadora, né? Pode ser dos dois. Por que pode ser dos dois? Porque se você olhar tipo só a conexão aqui, ó, tudo vai chegar no mesmo lugar, né? Nesse meu lado. Então, só que com uma grande diferença aqui. Então, vamos pensar aqui, ó, na conexão. Eu vou falar só da conexão mais complexa, porque se vocês entenderem essa aqui fica fácil. Isso aqui não preciso nem falar. Então, se você olhar, ó, no meu Fire eu tenho o IP, ó, Giga Ethernet 1/2, 192.168.0.10/24. E a outra, ó, 3, né? 1/3 é o 200, 192, 100.2. Então, se eu perceber, eu tenho o quê? Um dos meus links está com um IP fixo, está com IP privado, né? Se a gente olhar, pegar aquela lista de IPs aqui, ó, ele entra nessa faixa? Entra. Então, ou seja, pô, um dos meus links está me entregando IP privado, mas o outro não está entregando IP privado, ó. IP é válido, né? Então, ou seja, no caso, esse router aqui, ele vai conseguir sair para a internet direto aqui, né? Ele não vai precisar passar por um IP público, ou colocar um IP público. Então, a gente já está falando que esse cara, se a gente pegar esse IP público, no caso aqui, no nosso laboratório, a máquina lá, que seria meu servidor, ele consegue chegar no meu IP público? Sim, é meu IP público, né? A máquina está no cloud. Então, ó, vamos ver se chega, ó. Por exemplo, um exemplo aqui. Acho que é um final que eu coloquei. Ó, tá vendo? Então, ou seja, foi 2. Eu sei lá qual IP que eu coloquei lá. Mas eu acho que é 2. Beleza. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o IP, ó, lá da interface lá do meu Fire. Ele fez o roteamento dele lá, não sei o que, da cloud, eu não quero saber agora, não vou saber, mas o IP, então, ou seja, é um IP válido. Agora, esse aqui, ó, ele consegue chegar no IP 9268? Tá vendo? Ele não vai chegar. Por quê? Porque é um IP privado, né? Como que a cloud ou como que a internet vai chegar nesse IP privado? Não chega. Ele tem necessariamente que ter um IP público. Que aí o que acontece com o nosso, que geralmente muitos links acontecem, tá? Então o que é? Eu tenho o link aqui da Oi, ele é um roteador só. Esse cara é um roteadorzinho da Oi. Esse roteador da Oi, ele entrega uma rede qualquer para vocês. No caso, ele entregou aqui o 92.68.0.0, só para comunicar entre, digamos assim, o firewall com o roteador da operadora. Só para essa conexão. Por quê? Quando a gente sai aqui, ó, por exemplo, da link da Oi, que é o roteador da Oi, para o modem da Oi, aqui já é falar do IP público. Então, o IP público, na verdade, aqui, quando a gente fala, né, que o cara está em modo roteado, é que ele entregou uma rede privada e o próprio roteador da operadora está o IP público. Ó. Eu vou colocar o mouse em cima, ó, dá para visualizar lá, 189, 200, 100, 26, que é o IP público. E o IP privado, né? Então, olha só o que está sendo feito aqui. O Firewall, ele pegou um IP na rede privada, 192.168.0.10. Se eu olhar a tabela de roteamento do Firewall, então vamos falando ainda de rotas, né? Show route. Eu tenho uma rota default, ó, falando, ó, 0.0.0.0/0 vai para 192.168.0.1. Então, ou seja, o que eu estou falando? O meu último recurso, então, o cara aqui da LAN vai mandar para o Firewall. O Firewall, o último recurso do Firewall é o link da Oi aqui. Então, ele mandou para cá, para o link da Oi. O link da Oi, ele não conhece.
pode perceber que ele só tem 2 redes. Então ele tem que mandar para o próximo, né? Que é o modem. E o modem vai fazer toda a parte de roteamento lá dele lá. Então, porém, ele nessa transação aqui, ó, que geralmente é feita, eu não posso, no caso aqui, eu vou conseguir fazer o roteamento comum, né? Então, não precisa necessariamente fazer uma mascaramento, nem nada, né? Não preciso mascarar, digamos assim, quem eu sou, ou qual IP da minha máquina. Eu até consigo fazer a comunicação aqui sem mascarar. Porém, na minha rede pública, o que que fala? Rede pública só fala P público com P público. Não tem como fazer a privada com público, digamos assim, lá dentro, né? Não sei se ficou... Acho que fica meio confuso falar. Deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Esse roteador aí do link da Oi, então ele tem um IP privado, que é para poder conversar com o Firewall, e tem um público para conversar com o modem para poder conseguir chegar na internet. Exato, exatamente. Ah, tá. Beleza. Então, aí... E aí a gente acaba adicionando um recurso aqui que a gente fala que é de mascaramento, que é a NAT. Então, falando de roteamento, esse IP aqui, ó, 172.16.02, ele tem origem deste IP com destino a, sei lá, 189, blá, blá, blá. Quando a gente faz esse caminho, o IP aqui, ó, ele chega a 172.16, digamos assim. Porém, se eu tenho um IP de origem, ele tem que voltar esse pacote, né? Como que ele volta? Ele vai voltar mandando para um 172.16.02, porque foi o IP que ele veio de origem. Então, é como se eu estivesse mandando uma carta, né? Eu estou mandando uma carta sei lá, da rua Tuiuti em direção à rua Boa Vista. Quando o cara retornar minha carta, ele vai mandar para Tuiuti, porque é o que está escrito lá. Uhum. Agora, se eu... Imagina que eu mande lá assim, ó, apartamento 70 na carta. Então, minha origem é apartamento 70 com destino à rua Boa Vista. Ele vai chegar o pacote, né? Só que para voltar, quem é apartamento 70, cara? Uhum. Onde está o apartamento 70? Ninguém sabe. Ele é privado, né? Existe 1 milhão de apartamentos 70. Ele não sabe para quem mandar, entendeu? Porque apartamento 70 qualquer lugar tem apartamento 70. Então, por quê? Porque a rede pública não sabe o IP privado, né? Ele não sabe, não tem como mandar. Então, para que isso funcione, eu tenho que sair com o quê? Com o nome da rua do meu apartamento. Que é, sei lá, Rua Tuiuti. Com o número do prédio, né? Com o número do seu condomínio. E o número do prédio. Exatamente. Para que ele identifique para onde ele vai voltar também, né? Então, ou seja, a gente precisa fazer um cara chamado NAT. Se a gente pegar aqui, ó, eu gosto de mostrar exatamente isso aqui, ó. Show NAT. Translated. Show IP. Ai, não fiz nenhum, né? Então vou. Ó, só vou fazer um teste aqui, só para vocês olharem a NAT funcionando, tá? Aqui, ó, essa tabelinha. Então, olha só o que a NAT vai fazer, o que a NAT de mascaramento vai fazer. No caso, ó, ele fala assim, ó, eu cheguei aqui com o IP 192.68.010. Com a porta de origem, ó, uma porta que é o meu endereço, meu número, né? Digamos assim, do meu... Que a gente vai ver mais para frente, sobre porta, sockets. Isso, que a gente vê na outra camada. Mas aí, ó, o que eu fiz? Ó? Então, eu tenho 192.68.010, né, indo em direção a quem? Ao 2222. Porém, eu saio com IP 189.200.100.226. Então, eu pego esse IP 192.180 e transformo em 189.200.110. Por quê? Eu tô falando o quê? Eu tenho um apartamento 75 aqui, ou 70, né? Que eu estou enviando uma carta do apartamento 70, ele tira aquele nome que eu coloquei, eu coloquei,
imagina que eu coloquei uma etiqueta lá falando, ó, apartamento 70, como origem, né? E aí ele tira aquela etiqueta e ele coloca assim, não, cara, não é 870, é a rua Tuiuti 589, por exemplo. Só fazer um Beleza. adendo, Vidal. Quando a gente estava vendo, pessoal, as outras camadas, a gente estava vendo o frame de Ethernet. A gente via lá Source IP, Destination IP, Source MAC, Destination MAC. Então, quando a gente está falando de Layer 3, esses campos, né, esses fields do pacote Ethernet vão ser alterados. Então, é o que o Vidal está falando. Ele vai alterar o Source IP, ele vai alterar o Source IP do seu IP interno, né, do IP da rede privada, e vai colocar um IP de rede pública, que é um exemplo aí que o Vidal está dando. E isso é chamado de tradução de endereço, que é o NAT. Exatamente. Que aí eles chamam esse tipo de NAT, eles chamam de mascaramento. Por quê? É quando você tem vários IPs privados e um IP público, por exemplo. Você quer vários IPs privados querendo se comunicar com o IP público, ou seja, com a internet. Então eu tenho que mascarar o meu IP privado para que ele saia com o IP público para que ele consiga ir e voltar. E o MAC address também é alterado? E o MAC address? O MAC address é alterado nessa conexão. Por quê? O MAC address, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai chegar um MAC address aqui, ó, no firewall. Qual MAC address ele vai chegar no firewall aqui primeiro? Ó, se eu dou um show ARP, ele tem o MAC address do 172.16.02, ó. Esse cara. Só que quando ele sai aqui, ó, é que aqui eu estou fazendo uma NAT também, mas vamos dizer que, ó, show ARP. Vamos dizer que 192 aqui é 172. Olha o MAC address, ó. Ele muda, por quê? Esse MAC address, ó, vamos colocar tudo aqui. Cadê o outro? Não abre, filho. Coloca ali, ó, a flagzinha. Aqui, ó. Tranquilo. Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, olha o MAC address de origem, né, ó, 18B2. E olha o MAC address que está lá no link da Oi. É o 1002. Mas que MAC address 1002 é? Ó, é o da interface de WAN. Pode ver, o 1002 interface de WAN. Por quê? A partir deste momento, aqui que ele passou, ele foi, então, LAN foi para o Firewall. Firewall foi para o operador aqui. Ele não precisa mais informar o MAC, né? O MAC é para o Firewall, porque a porta física, o MAC address, quem que tem o MAC address? É a porta física. E a porta física mudou, que a porta física agora é giga 1/2 do Firewall, não mais o Fast Ethernet lá do PC, né? Então é para onde ele está indo. Tá vendo? Então por isso que ele troca esse MAC address, que a gente chama de... quando a gente verifica esse MAC address, é o tracking do MAC address, né? Que é, ele veio de um MAC address do PC, quando ele bateu no Firewall, ele fez o roteamento, ele vai sair com o MAC da interface que sair, no caso ele está saindo pela porta 1.2, então saiu ali para a porta giga 1.2, bateu aqui, o que ele vai sair aqui para o modem? Com um MAC address da Fast Ethernet 0.1. Por quê? Ó? É a conexão que tem aqui. Feito aqui, ó, ele vai sair com o MAC também de novo, da 0.1. Então ele vai trocando, né? Os MACs. Por quê? Quando eu for voltar essa conexão, eu falo, ó, eu preciso ir para o IP tal com MAC address tal. Então ele está aqui, ó. E esse vai para cá, esse vai para cá, e assim vai. Então, por quê? Ele tem que ter o caminho de ida e tem que ter o caminho de volta. Então, o roteamento é importantíssimo vocês sempre souberem isso, que é ida e a volta. Tem que ter a ida e a volta. Então, no caso que a gente está falando do roteamento, beleza, que é rotear redes diferentes, né? Ele vai manter o meu pacote como está, como origem, destino. Só que quando a gente está falando de um acesso à internet, acesso de IP públicos, que a gente tem que usar o IP público, a gente vai começar a utilizar a NAT. Então, geralmente, onde a gente faz a NAT aqui? Aqui é no Firewall, né? Porque, ó, se você pensar, ó, olha aqui embaixo, eu tenho um link direto conectado, sem passar por um
roteador que faz a NAT para mim. Eu tenho um link que é diretamente conectado no meu firewall e ele me distribui, ele me entrega o IP público já. Então, diretamente no firewall eu já tenho um IP público para sair, que é o 200.192 aqui no caso. E aí, só que, como que eu faço aqui no caso? Eu quero que as máquinas aqui saiam com o IP público da Algar. Então, eu tenho que fazer o roteamento mandando para o Algar e o NAT, né? Que aí o NAT, por quê? Porque eu não posso sair com o IP privado, eu tenho que sair com o IP público. Então, a NAT seria, quando vier 172.16.02 em direção a 2.2.2, troque minha origem de 172 para 200.192, 100.2, que é o IP válido que eu tenho, a minha rua, para que ele consiga retornar o pacote para o lugar correto. Muito bom. Tá dando para entender? Sim. Tá assim. Beleza. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, assim, quando a gente fala, isso aqui que eu falo que é importante vocês sempre saberem, que é a diferença entre os dois. Ó. Aqui eu posso falar que eu tenho um link dedicado. Quando a gente fala link dedicado, às vezes pode ser isso. Ó. Então, eu tenho aqui um link, ele é dedicado. Por que ele é dedicado? Porque, primeiro, que a operadora ela vai falar para você, ó, eu vou te dar um link dedicado de 20 mega. 20 mega, então quer dizer que eu tenho 20 mega de ida e 20 mega de volta. Essa é uma das características. O IP, geralmente, link dedicado, o IP é fixo. E ele vai te dar um IP público já. Ou um range público, né? O que é um range? É o que a gente estava falando, ó, um range público, é um barra aqui. Então, por exemplo, ele pode me dar aqui, ó, 200.92.100.0 barra 29, por exemplo. O que é o barra 29? Vamos ver. São 6 IPs, ó. Então, ele está me dando 6 IPs válidos na rede pública, que eu posso utilizar os 6 IPs. Ou pode utilizar um, entendeu? Então, ele te dá um range público. Tá? A velocidade é dedicada, como chama? Às vezes a gente fala de outra forma, mas beleza. E aqui, ó, eu posso falar que não é dedicado, eles chamam, a gente pode, às vezes até a gente fala que é link residencial. Por quê? Tem outras coisas também, o link dedicado, né? O tempo de parada. Então, por exemplo, esse meu link cair, quanto tempo, né, limite que eles têm para retornar o link para funcionar? Geralmente, eles colocam um SLA mais apertado. Então, ele tem, tipo assim, 4 horas. Eles chamam de SLA, né? Que é o tempo limite lá, não dá multa e tudo mais. Então, a gente pode falar que o SLA de um link dedicado aqui, nesse caso, nesse meu caso, né? 4 horas. Isso vai depender realmente do contrato e operadora lá. Mas sempre tem um SLA bem curto, né? Bem pequeno. Acho que... E o outro é um link ADSL. O IP público, ele não necessariamente é estático. Ele pode ser um IP público dinâmico. O que é dinâmico? O operador ele vai dar um IP para você lá. Não importa qual é. Aí daqui a pouco, depois que, sei lá, venceu o tempo dele lá, porque ele coloca uma tabela, né, de tempo. Ele vai e troca esse IP para você. Ele vai trocando. Então, ou seja, ele é dinâmico. Porque aí a gente gosta de brincar que o IP não é mais seu, o IP é da operadora e ele te empresta os IPs. A velocidade não é compatível. Então, a velocidade, a gente fala assim, é 100 mega que eu tenho residencial. Porém, ele divide a velocidade. Ele fala, é 100 mega de download e 20 mega de upload. E aí, ele ainda geralmente falam para você que mas é 100 mega, mas não é garantido. Você não tem garantia de 100 megas. Então você ainda não tem a garantia disso. Às vezes pode ser que chegue, eles garantem, por exemplo, às vezes é por contrato também, né?
sei lá, 30% do seu link só, imagina? Ah, se um dia, então, quer dizer que se tiver só 30 mega meu link, tá certo. Sim, é o que eles garantiam para você. O SLA, às vezes, é de 48 horas, e assim vai. Então, essa é a diferença. Legal. Por isso que é importante esse labzinho. Eu vou passar para vocês. Fazendo um resumo aqui do que a gente viu de Layer 3. Então, a gente, só para ver se está todo mundo na mesma página. Então, a gente viu sobre IP, né? Para que a gente usa a Internet Protocol? Para identificar os hosts, para a gente poder se comunicar com outras redes. Aí o Vidal falou também sobre a parte de NAT, né? Last Resource também, a rota, né? Como usar o gateway, acho que falou isso primeiro. Depois a parte de NAT, para a gente se comunicar saindo com outro IP da outra rede. E a alteração também lá do MAC address, os pacotes usando o MAC address para se comunicar com o roteador e as outras coisas. Tem bastante outras coisas em Layer 3 também, né? Que a gente pode até fazer outras sessões, como roteamento, a diferença de roteamento estático, roteamento dinâmico. Exatamente. A gente entrou bem que a gente falou só um briefing de cada um dos assuntos ainda, né? A gente nem foi a fundo em cada um. Exato. Eu acho que cobriu bastante o início de Layer 3. Acho que a gente pode fazer uma próxima sessão para a gente falar dos demais assuntos. Uhum. Perfeito, perfeito. É que eu queria só que vocês tirassem realmente essa dúvida dos IPs, né? IP público e IP privado, que é importante. Por que às vezes a operadora dá um IP privado e depois um público? O que acontece nesse momento, né? Uhum. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito bom. Valeu, Vidal. Fechou. Então, beleza, Tranquilo. pessoal. Acho que camada 3 aí, mais uma sessão. Vamos marcar uma próxima sessão de camada 3, ver o que a gente pode ir mais a fundo desse assunto. E aí, tamo junto. Tem que estudar bastante aí, beleza? É isso aí. Beleza. Valeu.